Nesse vídeo eu vou explicar como o anime de Boruto é ruim em relação ao mangá e como isso manchou a imagem da obra pra sempre. Em 2017 eu comecei a assistir o anime de Boruto quando ele havia acabado de lançar, mas quanto mais eu assistia ao anime, mais eu queria linchar o Kishimoto por ter criado essa coisa. Então passando os episódios eu acabei dropando o anime. Eu fiquei muito decepcionado com a adaptação na época, mas há alguns anos com a nova fase do mangá de Boruto, Boruto to Blue Vortex, eu decidi dar mais uma chance pra obra e foi a melhor coisa que eu fiz. Só que ao invés de assistir o anime que eu já sabia que era horrível, eu decidi ir pro mangá que eu nunca tinha lido antes. E eu percebi que o mangá ele é muito melhor do que o anime. O mangá tem apenas 80 capítulos na parte 1 de Boruto, já o anime, que nem adaptou tudo da primeira parte, tem quase 300 episódios. Então, terminando de ler o mangá, eu percebi que a Pierrot, o estúdio responsável pela adaptação do anime, fez uma das piores adaptações possíveis de um mangá que eu já vi na minha vida. Esse estúdio já não tem uma boa forma de fazer boas adaptações, é só olhar o anime de Tokyo Ghoul pra ver a desgraça que eles fizeram. Meio que a fanbase de Tokyo Ghoul até hoje odeia o estúdio Pierrot pelo que eles fizeram com a obra. O anime de Boruto é muito diferente do material original. Além do mangá não ter tantos personagens insignificantes igual o anime tem, o mangá tem um ritmo muito rushado, que na minha opinião é muito melhor de se acompanhar. Já o anime consegue ser mais lento do que Naruto Shippuden era. E vai por mim, Boruto consegue ter a face incrível de ter mais fillers do que Naruto também. Se a gente pegar todo o material que o anime adapta do mangá, a gente tem mais ou menos uns 50 a 60 episódios, no máximo. Lembrando que o anime tem quase 300. Aí você deve estar se perguntando de onde veio tanta história para ter tantos episódios assim. E aqui entra o maior problema do anime de Boruto, na minha opinião. A Pierrot junto com o Kishimoto acharam que seria uma ótima ideia adaptar light novels e criar arcos exclusivos para não chamar de outra coisa e adaptar diretamente pro anime. É por isso que você tem momentos em Boruto que parecem um anime slice of life, com momentos descontraídos, ou arcos chatos que dão importância a personagens coadjuvantes que não têm relevância nenhuma para a história principal de Boruto. Ah, mas o anime é 100% canônico. Não, não é. Isso foi uma desculpa esfarrapada que o estúdio Pierrot deu pros fãs para encher linguiça enquanto esperava lançar mais capítulos do mangá. Como o mangá de Boruto se tornou mensal, o anime acabaria alcançando a história rapidamente. Então, ao invés de Boruto ter uma pausa e começar a lançar os episódios como se fosse um anime de temporada, assim como o Bleach está fazendo agora, o estúdio Pierrot teve a pior decisão de todas e adaptou arcos de novels chatas pra caralho de Boruto e fazer o que esse estúdio mais sabe fazer: vários arcos fillers. Isso acabou resultando em um anime de quase 300 episódios em que poucos têm a ver com o mangá, e ainda com animação pior do que Naruto tinha anos antes. Diferenças entre o mangá e o anime: existem diversas coisas que não existem no material original. Por exemplo, no mangá a gente tem no máximo uns 15 a 20 personagens que são destaques na história. Já no anime a gente tem o dobro disso, além de personagens que sequer existem no mangá. Isso acaba resultando em mais arcos fillers e mais enrolação. Mas a coisa que mais me incomoda é o anime adaptar novos sem graça nenhuma e sem importância para a narrativa da história de Boruto. E ela só aparece no anime como se fossem vários arcos fillers, sabe? Essa sensação que me dá. Por exemplo, o arco dos espadachins da névoa. Esse arco no anime é uma adaptação direta de uma novel de Boruto que ocupa mais ou menos uns 15 a 20 episódios, se eu não estou enganado. E que se você pular esse arco não vai fazer diferença nenhuma na sua experiência de acompanhar a obra. O anime gasta tanto tempo introduzindo personagens que nunca mais vão aparecer de novo, ou simplesmente personagens que jamais vão dar as caras no mangá. Então por que a gente deveria perder tempo vendo esses arcos, sendo que eles não têm relevância nenhuma pra história, sabe? Eu sei que muita gente da fanbase de Boruto gosta de encher a boca pra falar que o anime de Boruto é 100% canônico, mas isso daí é uma grande mentira. A verdade é que vários arcos são retirados das novels e que essas novels são sim canônicas e oficiais. Porém, canon não é sinônimo de importância, pelo menos no caso de Boruto. O anime adaptou novels como se fossem parte essencial da história. Criou o arco dos espadachins da névoa, como eu mencionei anteriormente, que não tem qualquer conexão com o mangá, e consequentemente acaba não tendo importância de assistir esses arcos. Tipo, o Boruto ele não vai aprender uma técnica nova nesses arcos que mude algo realmente na história. E se aprender, ele simplesmente não vai mostrar tal técnica no mangá, que é a mídia mais importante e a mídia que realmente importa. Resumindo, esses arcos são só considerados canônicos porque tem a aprovação do Kishimoto, mas não são escritos por eles. Isso é um ponto bem importante de se levantar e não tem importância nenhuma para a narrativa principal de Boruto como um todo. Pronto. Um exemplo para ilustrar isso melhor é a personagem da Sumire. Ela no mangá é introduzida de uma forma bem superficial. A gente não sabe nada sobre ela, da origem dela e nem nada do tipo. A gente só sabe que ela trabalha no laboratório junto com a Amado.
só. Mas no anime existe um arco arrastado de 15 episódios mostrando a origem dela, de onde ela veio, quais jutsus ela usa, etc. Aí você pode estar se perguntando, por que diabos a gente não tem isso no mangá? A resposta é que esse arco é retirado de uma nova, mas que infelizmente não importa pra história como um todo. Mas esse arco mostra a origem da Sumire, é uma personagem super importante pra história. Como assim não é importante? Cara, se você não assistir esse arco, você não vai estar perdendo nada, vai por mim. Além do arco dela ser bem arrastado, a história da Sumire não é nada interessante, é só chata mesmo. No mangá, ela é introduzida de uma forma bem superficial, mas de uma maneira muito melhor, porque eu não sei vocês, mas eu não me importo com essa personagem e nem da origem dela. O que eu me importo é a função que ela vai ter para a narrativa principal do mangá. Eu que li o mangá e depois fui o anime, não fez diferença nenhuma saber a origem dela ou os jutsus que ela usa. Até porque até agora ela não usou no E e nem qualquer outro jutsu no material original. E isso faz o anime e o mangá divergirem bastante, porque quem assistiu o anime e leu o mangá acaba se perguntando por que a Sumire não usa o Nue em situações perigosas no material original. Nem pra quem não sabe, é um bicho gigantesco que ela tem no anime e não tem no mangá, e a resposta é que eu não sei o porquê disso. O que me faz entender que no anime ela é uma ninja e frequenta a academia, mas no mangá ela é apenas uma assistente, o que não é ruim ela ser só uma cientista. Não, é bem mais simplista e até mais interessante de acompanhar a história desse jeito, pelo menos pra mim. E ainda tem casos mais graves, como o da Sarada, que no anime ela já é uma Chunin, enquanto no mangá ela ainda é uma Genin. Isso faz vocês questionar se o anime é realmente 100% canônico, como dizem, que existem diversos acontecimentos como esses que fazem abrirem vários furos de roteiro na história e fazem as pessoas não saberem de diversas coisas que teoricamente são canônicas, mas que só estão no anime. O Jogan. Outro exemplo de divergência é o Jogan do Boruto, isso porque o anime foi criado depois e as pessoas responsáveis, incluindo o Kodachi, que era responsável pela produção do anime, queriam dar ao protagonista algo visualmente único, com poderes especiais e que se destacassem dos doujutsus já existentes. Quando o mangá de Boruto estreou em 9 de maio de 2016, a suposição amplamente aceita era de que o olho mostrado era apenas um Byakugan. Alguns até especulavam que ele poderia ter sido transplantado de outro Hyuga, da Hinata ou até mesmo da Himawari. No máximo, as pessoas imaginavam que ele poderia despertar o Tenseigan como Toneri fez. E para a adaptação do anime, se você olhar as fichas de design do Boruto adolescente, datadas de 14 de dezembro de 2016, o nome de Jogan ainda estava marcado como provisório e escrito com kanji diferente do usado oficialmente depois. O Karma também não tinha nome, era rotulado como selo da maldição, para vocês terem ideia. Isso indica que o Jogan foi uma ideia desenvolvida posteriormente pelo Kodachi e pela equipe do anime, enquanto trabalhava na adaptação cerca de 7 meses após a cena ter sido retratada no mangá. E no capítulo 11 do mangá, publicado em 30 de janeiro de 2017, após a batalha contra o Momoshiki, o tempo parece parar e Momoshiki diz ao Boruto que ele é capaz de ver seu espírito remanescente porque ele, abre aspas, entendo, você carrega um pouco de sangue de alguém com o poder do Byakugan, fecha aspas. Já no anime, essa cena foi completamente alterada quando foi ao ar em 19 de julho de 2018 para que parecesse ocorrer em um espaço mental conectado pelo Rinnegan do Momoshiki e pelo Jogan do Boruto. Nessa versão, o Momoshiki afirma que Boruto, abre aspas, você herdou os poderes dos Otsutsuki, fecha aspas. Depois disso, Jogan praticamente desaparece da narrativa e o Kodachi deixa de trabalhar no mangá em novembro de 2020 e no anime em setembro de 2021. O olho apareceu pela última vez no episódio final da parte 1 em março de 2023. O nome Jogan nunca foi citado oficialmente no mangá e o olho do Boruto nunca foi retratado da mesma forma que no anime. No fim das contas, o Jogan pode até ser incorporado oficialmente no mangá no futuro, mas não há nenhuma indicação concreta de que isso fazia parte do plano original quando o prólogo foi desenhado. E não tem indicação, repito, não tem indicação nenhuma que o Jogan seja apresentado no mangá futuramente. É bastante provável que oficialmente fosse apenas um Byakugan e que o Jogan tenha sido desenvolvido depois pro anime. Como o anime prejudicou o personagem do Boruto? Uma das coisas que o anime mais prejudicou foi o próprio protagonista. Quantos de vocês até hoje ainda escutam a maldita frase: o Boruto é só um moleque mimado? E essa imagem ficou meio que intrínseca ao personagem, porque muita gente ainda enxerga o Boruto como aquele garoto mimado e irritante que não respeita o Naruto lá do início da história. Mas por que essa visão ainda persiste? Bem, o principal motivo é o próprio anime. No arco do Momoshiki, a gente vê inicialmente um Boruto realmente mimado, carente de atenção e irritante. Porém, ao longo desse arco, ele já passa por uma construção de personagem bem rápida e eficiente, e no final desse arco, a gente já vê um protagonista mais responsável. No mangá, essa evolução do Boruto ela é contínua. No anime, sempre que o Boruto amadurece, surge um arco filler e faz ele regredir e agir novamente como aquele garoto do início da história. E esse ciclo se repete diversas vezes. Sempre que tem uma construção de personagem, vem um arco que joga essa evolução no lixo. Isso cria meio que um efeito boomerang na construção de personagem do Boruto.
No mangá, essa versão mimada dura basicamente só um arco, que é o primeiro. Já no capítulo 10, o Boruto é praticamente outro personagem, muito mais responsável e interessante de se acompanhar. A imagem do Boruto mimado ficou marcada principalmente por causa do anime, que constantemente reiniciava a evolução dele. E o outro motivo é que o mangá e o anime têm um início completamente diferente um do outro. O primeiro arco do mangá de Boruto é o arco do Momoshiki, que é a adaptação do filme do Boruto. E como o anime veio depois, o início, além de ser completamente diferente, o primeiro arco que a gente vê no anime é completamente filler. Isso porque esse arco não tem conexão nenhuma com o mangá, e só se resume em um arco lento e chato e um bando de personagens que só existem no anime, mas que nunca aparecem no mangá. Pra vocês terem uma ideia da cronologia da coisa e como isso não só arruinou o personagem do Boruto, mas também a obra em si, no primeiro episódio, a única coisa realmente canônica que a gente vai ter é aquela cena do Boruto enfrentando o Kawaki nos rostos dos Hokages. Depois disso, nessa cena, o anime corta pra um arco completamente frio que não tem conexão nenhuma com o material original. E a gente vai ter algo realmente canônico no anime 7 meses após o seu lançamento. Isso porque a Pierrot adaptou a doidada vários arcos de novelas chatas pra caramba de Boruto e arcos fillers, como eu já mencionei antes no vídeo, até chegar no arco do Momoshiki, que é o primeiro arco do mangá e que a Pierrot inclusive já tinha adaptado pra filme também. E tudo isso que acontece no anime de Boruto no início são todos os eventos que ocorrem antes do primeiro arco do mangá. Então, essa versão mimada do Boruto, que as pessoas falam até hoje, ela dura muito mais no anime. E como a maioria das pessoas na época, acredito eu, foram consumir primeiro o anime de Boruto e não o mangá, a primeira impressão que ficou foi aquela de um garoto mimado pra cacete e que não tem construção de personagem nenhuma, e com um bando de arcos chatos pra caramba de se acompanhar. A negligência do projeto. Isso me leva a outro ponto, que é o envolvimento do Kishimoto no início do projeto. O Kishimoto, ele negligenciou o projeto Boruto desde o início. Ele estava mais preocupado com Samurai 8, que era o mangá que ele estava lançando quase na mesma época que Boruto estava ganhando vida. Então no início não era nem ele que escrevia absolutamente nada em relação ao mangá de Boruto. Eu acho que ele nem supervisionava nada, na verdade. Se ele desse a atenção necessária desde o início, talvez o anime não fosse tão ruim e não divergisse tanto do mangá. Mas a história fica pior, porque com aquela entrevista que o Ikemoto e o Kishimoto participaram na França algum tempo atrás, em 2025, lá fica nítido quem faz o que em Boruto e mostra como o Kishimoto não queria estar tão envolvido assim com Boruto. Nessa entrevista a gente descobre que o Ikemoto é realmente quem faz tudo em relação ao mangá de Boruto. Abre aspas. Ikemoto é quem cuida de tudo, tanto da história quanto da arte, ou seja, Boruto é de fato um mangá do Ikemoto, fecha aspas. Isso saiu direto da boca do próprio Kishimoto. Ah, mas pelo menos o Kishimoto supervisionou o mangá, né? Bem, mais ou menos. Lendo um pouco do que eles falam lá na França, o Kishimoto inicialmente fez um esqueleto da história, um rascunho, início, meio e fim. Entregou para o Ikemoto e o Kodachi desenvolverem. Como eu disse anteriormente, o Kishimoto ele não estava envolvido com o Boruto desde o início, por causa do Samurai 8, que era uma que ele estava fazendo na mesma época. E nessa entrevista, o Kishimoto ele fala que a história já está muito diferente do rascunho que ele tinha escrito para Boruto inicialmente, o que deu a impressão que o Kishimoto realmente não tinha contato nenhum com o Boruto até ele retornar em 2020 para supervisionar, com muitas aspas, o mangá de Boruto. Ou seja, o Ikemoto tem carta branca para fazer o que ele quiser em Boruto, porque o mangá é dele, e a certa revisão que o Kishimoto diz revisar, a gente sabe muito bem como funciona. Ele dá uma olhada uma vez por mês no PC dele e dá o ok pro Ikemoto e só. Só um adendo aqui, enquanto eu tava gravando esse vídeo, saiu uma entrevista recentemente com os editores do mangá de Boruto lá no canal da Manga Plus. Nessa entrevista, um dos editores diz que o Ikemoto liga por telefone uma vez por mês para ver a opinião do Kishimoto sobre a história de Boruto. Então o buraco é muito mais embaixo, porque eu achava que pelo menos eles fazem reuniões presenciais 1 ou 2 vezes por mês para discutir sobre a história do mangá. Mas pelo que parece, é só o Ikemoto ligando pro Kishi uma vez por mês para dar o aval dele e só. Caralho, o Kishimoto tá pouco se fudendo pra Boruto. Agora voltando pro vídeo. Mas apesar de tudo isso, o mangá ainda consegue ser bom. Tem seus altos e baixos, assim como qualquer outra história, mas ainda consegue manter uma narrativa interessante e empolgante pra mim. E se você tá pensando em começar a ler Boruto ou assistir o anime, mano, vai direto pro mangá. É bem mais rápido, mais consistente e muito melhor estruturado. E na minha opinião, o anime foi o principal responsável por manchar a imagem da obra por tantos anos. Então é isso, galera, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo, comenta aí também se eu dei alguma informação errada e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!